Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Rego e hoje iremos construir o código que representará o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. E claro, usaremos a linguagem de programação em blocos do Scratch 2.0. Mas antes de começar a programação, vamos falar um pouco mais sobre física, especial o MRUV. Você sabe dizer qual é a variável que diferencia o MRU do MRUV? Qual é a característica principal do MRUV? Se a sua resposta foi aceleração constante, que é a responsável por fazer com que a velocidade varie de maneira uniforme, você acertou. A aceleração é a grandeza responsável por variar a velocidade, e no MRUV ela faz com que a velocidade varie com o passar do tempo. No MRUV, a aceleração pode aumentar a intensidade da velocidade, o que chamamos de movimento acelerado, ou reduzir a intensidade da velocidade, o que chamamos de movimento retardado. Isso faz com que os deslocamentos não sejam constantes, já que o deslocamento é diretamente proporcional à velocidade, ou seja, em um movimento acelerado, o deslocamento aumenta, mas caso o movimento seja retardado, o deslocamento diminui. Você sabe me dizer quais são as variáveis que são utilizadas no MRUV? Isso mesmo, são as mesmas no MRU, mais a aceleração. Ou seja, posição, velocidade, intervalo de tempo e aceleração. Bora criar essas variáveis e dar início à construção do código. Variáveis. Criar uma variável. Nome da variável. S. Posição, né? Criar uma outra variável. Para este ator apenas. V, que é a velocidade do ator, né? Do gato. Criar uma variável para esse ator apenas. Aceleração. Criar uma variável. O nome da variável intervalo de tempo. Pronto, vamos dar início à programação. E claro, sempre iniciando com a bandeira verde, com o bloco quando clicar em. Esse gato ele possui dimensões muito grandes comparadas com a área de atuação. Vamos reduzir o tamanho deste gato com o bloco de aparência, mude o tamanho para. Mude o tamanho para 40%, me parece razoável. Ao clicar no bloco, você observa que o gato reduziu a 40%. Agora vamos ajustar a posição inicial do gato com o bloco de movimento. Vá para X, Y. Eu vou considerar o X menos 220 e vou deixar o Y zerado. Observe, quando eu clico, o ator vai para a posição indicada. Vamos agora arrastar o bloco de controle, repita até que a variável posição, que é a variável S, duplicá-la, os operadores maior que, menor que, desculpa, maior que e ou fizer a seguinte elaboração: se S maior do que 240, S menor do 240.
o que vai fazer com que a área do nosso ator fique limitada até 240 ou negativo 240, que são as bordas da área de atuação, são as bordas do palco. Arrastar o bloco, mude X para a variável S, para que o centro do ator seja representado pela variável posição, chamamos de S. Vamos criar agora um bloco chamado deslocamento. E vamos fazer com que o bloco de deslocamento seja o produto da variável velocidade vezes o intervalo de tempo. Cada deslocamento é o produto da velocidade vezes o intervalo de tempo. Agora vamos construir a equação da posição. Arrastando o bloco, mude S para os operadores adição, as variáveis S e deslocamento. E a posição será sempre acrescida de um deslocamento. Agora iremos construir a equação da velocidade. Arrastando o bloco, mude velocidade para os operadores adição, produto, as variáveis v de velocidade, aceleração, intervalo de tempo, multiplicando essas variáveis, adicionando a velocidade anterior. Encaixando os blocos, construímos a equação da velocidade. Vamos interagir. Ao clicar, verificamos que o gato foi para esta posição, né? Vamos ver o que está errado aqui. Faltou eu inserir as variáveis para determinar as condições iniciais da minha simulação. Eu vou chamar de S e vou posicionar ele inicialmente em menos 220. A minha velocidade eu vou considerar 0. O meu intervalo de tempo eu vou botar um valor de 0,1. E a minha velocidade, a minha aceleração, eu vou setar para 0,1 também. E vou inserir esses blocos abaixo do bloco vá para x, y. Vamos interagir. Agora eu observo que o gato se movimenta. E observando as variáveis modificando, eu vejo que a velocidade cresce lentamente. Aqui eu tenho posição crescendo, um intervalo de tempo fixo e aceleração fixa. Esse aqui é o deslocamento, que é o produto velocidade vezes tempo. Como a velocidade está sempre aumentando, o deslocamento também vai aumentando. Eu vou esconder essa variável e organizar os meus blocos. Com a aceleração constante, não, vou deixar essa visível. Então, pessoal, continuando a interagir com a nossa simulação, eu vou adotar um valor positivo para a velocidade e um valor negativo para a aceleração. Vamos ver o que acontece? Velocidade 6, aceleração negativo 0,11. Vamos interagir, pessoal? Esse é um movimento retardado progressivo, porque possui velocidade positiva e aceleração negativa. Faz com que o gato diminua sua velocidade até 0
como vimos, e em seguida inicia-se um movimento acelerado retrógrado, pois tanto a velocidade quanto a aceleração possuem valores negativos. Vamos inserir elementos para que a nossa simulação demonstre melhor as características do MRUV. Vamos começar adicionando os carimbos e para isso vamos criar a variável iteração. Criada a variável iteração. Vamos arrastar agora o bloco de controle. C então. Os operadores resto por e igual. Resto de por e igual. A variável iteração. Ou dividir por 50, quando o resto de iteração por 50 for igual a zero, se isso ocorrer, eu quero que o meu scratch seja, meu ator seja carimbado. Vamos interagir? Mas para isso, eu tenho que inserir os blocos para setar a condição inicial da iteração e adicionar uma iteração após cada variação de velocidade. Mude. Cadê o iteração para zero? Adicione a iteração uma unidade, vou marcar bem após o acréscimo da velocidade e vou inserir o bloco limpar tudo. Apague tudo para que a minha simulação seja zerada após eu clicar na bandeira verde. Vamos interagir para ver o que acontece. Um carimbo, 2, 3, vamos diminuir um pouquinho essa aceleração, está muito alta. Menos 0.1, de novo. Movimento retardado, vai diminuindo a velocidade, os deslocamentos ficam cada vez menores, né? Basta observar o espaço entre os carimbos, estão diminuindo, até o meu ator parar. Tá parando. Parou. Opa, parou, inverteu o sentido. E agora está dando ré. Observando. Agora a gente tem um movimento retardado, retrógrado, né? A velocidade é negativa, aceleração, desculpa. Agora temos um movimento acelerado retrógrado, aceleração e velocidade são negativas. O que eu vou fazer agora é inserir alguns elementos para que a minha simulação ela não fique com esses carimbos sobrepostos. Vou inserir mais alguns blocos para fazer com que esse gato, caso inverta o sentido do seu movimento, inverta o seu sentido e se desloque numa trajetória paralela a essa aqui. Vamos lá, mãos à obra. Arrastando o bloco de controle C, então. Operador menor. A variável velocidade. Se a velocidade for menor do que zero, ou seja, se ela for negativa, eu quero que meu ator mude a fantasia, a aparência, próxima fantasia, mude a fantasia. Eu quero que ele mude a posição Y dele. Eu quero que ele
vá para uma posição menos 90. Ele está inicialmente na Y0. Eu quero que ele vá para menos 90 e eu quero que ele gire 180 graus. Vou colocar também aquele bloco aponte para a direção 90 graus para a direita lá em cima, para que não corra o risco na minha ator começar a simulação no sentido contrário. E vou inserir bem baixo desse bloco aqui, C então. E vamos rodar. Opa, foi rapidinho, ó. Esse é o movimento progressivo, né? Um movimento retardado progressivo, onde a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Observo os deslocamentos diminuindo, né? Menos espaço entre os carimbos. E após a inversão do sentido, eu tenho um movimento acelerado retrógrado, onde a velocidade é negativa e os espaços entre os carimbos eles vão aumentando. Ou seja, eu obtenho maior deslocamento entre os carimbos. Vamos alterar algumas variáveis e observar o que acontece. Eu vou botar a aceleração positiva, 0.1. Foi bem rápido, né? Vou diminuir um pouquinho a velocidade inicial. Vou deixar em 0, né? Já que o movimento agora é acelerado, progressivo, né? Observo os intervalos entre os carimbos, os deslocamentos cada vez maior, né? Com o passar do tempo. Vou diminuir o número de carimbos, aumentando o divisor das interações por 80. Vão ter menos carimbos. Observo novamente o movimento acelerado. Vou tornar a colocar a aceleração negativa. Menos 0.1. Eu tenho que ter uma velocidade inicial, senão ele não vai nem iniciar o movimento. Setar 6. Rapidinho ele volta. Vou aumentar essa velocidade. 8. Legal, né? Vamos ver 9. Até quanto ele chega na borda. Muito perto da borda, né? Vamos tentar 10. Para ver se ele consegue voltar antes de tocar a borda. Não conseguiu. Vamos deixar 9 mesmo. É isso aí, pessoal. Essa é a minha simulação sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, onde que a gente pode observar que os deslocamentos eles vão variando, vão ficando cada vez menor, porque possuímos um movimento retardado, até que o movimento se torne acelerado. Uma vez acelerado, para sempre acelerado. E observe que os deslocamentos vão ficando maiores a cada carimbo do nosso ator. É isso aí, um abraço, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.